93, aliás. Em 94 morre o Senna, em 95 o SBT... Você estava onde na morte do Senna? Você estava no... Em Imola. Você estava lá? Tava. Eu anunciei a morte dele, né? Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, morreu Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe direito o que aconteceu. Onde você estava? Para você chega como a notícia? Olha, alguém está em campo? Aquele fim de semana, foi um fim de semana... Isso, eu vou tentar resumir aqui, isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu, o Senna foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital visitar o Rubinho. No sábado morreu Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Senna me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista. Que ele morreu na pista. Aquilo abalou ele pra tinha caramba. sido contado uma mentira, porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então a corrida que vitimou Ayrton Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse a lei... o Senna me contou isso. Se seguisse a lei, ele não teria morrido. O Senna me contou, olha, Sabrina, eu vou te contar, você não pode falar. Caramba. Eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, porque ele se sentia sob pressão, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para o Williams, e quando ele chega na Williams ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando? Estava burlando, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente assim, abalado, foi obrigado a fazer mudanças no carro, improvisadas, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável, por uma reunião de fatores. E o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele fim de semana por todos esses elementos, né? Então, ele chega a falar com outros pilotos, faz alguma reunião? Ele chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr. Decidem que tinham que correr. Então você tem aquela célebre imagem dele que está totalmente contrariado. E contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival. No braço ele conseguia as pole positions. Ele não tinha marcado um único ponto. Era a terceira corrida da temporada. Nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto. Que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão. Ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado. Entendeu? Tinha tido um acidente e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto. E ele estava se sentindo sob pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado, com um carro que não respeitava o regulamento, e era difícil para ele falar sobre isso. Era muito difícil. Então, tem uma série de detalhes, eu não vou contar tudo, porque senão a gente não fala de outro assunto, né? Mas são muitos fatos, né? A célebre reunião sobre pneus que estavam fora do regulamento também, e que a Goodyear reúne o Frank Williams e o Senna. Eu conto também o que aconteceu. O fato é que a cabeça do Senna estava muito abalada, porque uma gambiarra tinha sido feita no carro, porque o carro era inferior e porque essa sucessão de acidentes tinha mexido com o emocional dele, né? O acidente gravíssimo do Rubinho, que por um triz não morreu na sexta, o acidente fatal do Roland Ratzenberger, enfim, era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver e sob imensa pressão de vencer. Total. Porque patrocinadores pressionavam, a torcida pressionava, o mundo pressionava, porque ele era o melhor piloto. E ele não sabia como explicar, como falar para a opinião pública a situação que ele estava vivendo. Como é que ele vai explicar com um carro que no ano passado não dava nem graça, né? O Mansell ganhava e quase que podia parar o carro para tomar um cafezinho, né? Entendeu? Com a suspensão ativa. Pareciam duas fórmulas diferentes, né? A fórmula da Williams, com a suspensão ativa, que depois tinha sido proibida, né? Foi proibida. Quando foi proibido, o regulamento mudou. Mas aí a Benetton arrumou um jeito de burlar o regulamento. E ela estava burlando o regulamento, usando várias armas não permitidas pelo regulamento.
regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali todo assim, um corporativismo dentro da Fórmula 1. Claro. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar, mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo o contentamento. Que o carro está ruim, desequilibrado, instável, nervoso. Ele usou essa expressão. Foi a primeira vez que ele falou isso daí, numa corrida ali, lá no Japão, que foi a corrida anterior. Então, era todo esse contexto que existia ali, né?